Bom dia, boa tarde e boa noite aos meus alunos me dotados dos sentimentos reparadores da morte. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui de algo que eu estou sabendo. São duas coisas, na verdade, e que batem, assim, encaixam-se perfeitamente. Uma que eu espero que realmente seja verdade de coração, que é a voz dos astros. Os astros estão falando através dos astrólogos que estamos entrando a partir de amanhã. Amanhã é dia 2/6, hoje é dia 1º. Hoje que eu estou gravando isso aqui para vocês e que eu disse que iria fazer a minha parte, que ia falar antes disso entrar. Se é que vai ser verdade, nós vamos ver, né? Nós temos que ver para saber, senão não é verdade. Então, o que os astros estão dizendo é que a partir de amanhã, dia 2/6, até 17/10, tá? Está aberto portais. Estão abertos portais para que venham de lá para cá siddhis ou yogis conhecidos, tá? Que são espíritos perfeitos. As pessoas não entendem o que é perfeição, né, cara? A gente foi colocado como imperfeito e que nunca chegaríamos à perfeição. Então, assim, você ouvir falar de espíritos perfeitos, poxa vida, é algo surreal, sabe? Porque o espírito perfeito vai tirar o imperfeito e não vai permitir que a imperfeição continue na raça adâmica, tá certo? Então, olha só, segundo os astrólogos, a partir de amanhã, Júpiter está entrando em Câncer exaltado. O que quer dizer exaltado? Reconhecido. Uma das maiores palavras para exaltação é reconhecimento. É aquilo que alguém reconhece e valoriza que você fez ou faz. Tá certo? Então, você tem valor. É valoroso. Tá certo? Bom. Então, Júpiter entra em Câncer exaltado a partir de amanhã. Quer dizer, amanhã seria hoje à noite, hoje é dia 1º, né, do 6, a partir da escuridão, assim que escurecer, já passamos a ser um dia seguinte, porque o dia começa na noite, tá certo? O dia sempre vai começar na noite. Então, ao escurecer desta noite, abre-se os portais de Júpiter em Câncer exaltado. Bom, vamos entender o que essa astrologia está falando, tá? Segundo os meus conhecimentos. Que Júpiter, sabe que Júpiter é o astro de Sagitário. Então, Sagitário está entrando no coração, porque Câncer é coração. Sagitário está entrando no coração adâmico exaltado, com exaltação, tá certo? Perfeito. E isto tudo por causa de Plutão, tudo por causa dele, ou seja, ele é o causador dessa entrada de Júpiter em Câncer, tá certo? Isso nunca aconteceu em 100 anos, essa configuração nunca tinha acontecido e dessa forma nunca. Então indica que é uma configuração especial a partir de amanhã, de hoje à noite. É uma configuração especial. Assim que eles entrarem nesta configuração, indica que uma nova energia será emitida para a Terra. E o engraçado, que hoje é segunda-feira, dia 1º de junho, inclusive esse mês é meu aniversário, dia 16. Então, olha só, o que acontece? Hoje é dia 1º de junho, tá certo? Amanhã é dia 2 de junho, ou seja, hoje à noite é dia 2.
hoje à noite, até o dia 17 do 10 de agosto, nós teremos esse portal aberto, esse grande portal, para a vinda de espíritos perfeitos do universo sendo devolvido à raça adâmica por ter perdido a conexão. Olha que legal. Não é interessante? É interessante. Mas eles disseram que não viriam para cá mais até que tudo se resolvesse, porque perfeição não precisa mais ficar sendo tratado como uma prisão. Deu para entender? Eles são perfeitos e acabou, não vai chegar mais a lugar nenhum. Então eles esperam a volta, estavam esperando para assumir a glória de um Deus e de um Criador. De um Altíssimo e de uma luz. Tudo um, tá certo? É uma família. Bom, de acordo com o conhecimento astrológico, vai começar a haver uma mudança a partir de hoje à noite. O que vai acontecer? Segundo os astrólogos, que justiça espiritual, não é carnal. Não é carnal. O humano não sabe o que é justiça espiritual porque toda justiça foi carnal. Ou seja, a carne sempre pagou pelos espíritos que aprontaram com ela. Ponto. E os espíritos começaram a rir da gente como se nós fôssemos estúpidos e nunca fôssemos entender o que eles fazem conosco. Mas, agora, sabendo, indica que nós não podemos aceitar mais. Então, a primeira coisa é pedir, e já pedimos, né? Justiça espiritual, para que os espíritos paguem pelo que fizeram, até porque eles são nefastos. Não estão nem aí pra gente. Ponto. Segunda coisa que vai acontecer é que os karmas, as obrigações de pagamento com a família dos outros, com as dívidas, vai acabar. Entendeu? Acabou esse problema kármico, de que você está envolvido com a família do tal, porque eles fizeram tal e pau, sabe? Aquela coisa kármica que você tem que ficar pagando pelo problema dos outros porque você se envolveu. Negativo. Não tem mais isso. Acabou. Kármico, acabou. Outra coisa é que o sistema financeiro, dinheiro, finança, o que faz a gente viver, comprar, né, pagar as contas do mês, aquela coisa toda, vai mudar de estado. Vai mudar para um sistema quântico. O sistema quântico é aquele que o seu dinheiro é controlado no sentido que ele sabe o que você está fazendo com ele para você não ficar fazendo merda como o antigo sistema. O antigo sistema eles faziam merda e você não conseguia saber qual era a merda que eles faziam porque eles escondiam. Agora não tem jeito de esconder. Então, quem vai ficar chateado com isso é quem tem merda para fazer e gosta de continuar a ficar fazendo, porque ele não quer que o governo, tá? O governo saiba o que ele tá, para onde está indo o dia dele. Mas se ele está fazendo coisa certa, não vai apitar o sinal vermelho. Então ele não precisa ficar preocupado. O problema do sinal vermelho é que alguém fez alguma coisa errada com o dinheiro que ele foi dado a ele. Então, se você não faz coisa errada, você não tem que esquentar a cabeça. Eu estou perfeitamente encaixado com isso, pode controlar e sossegar. Eu quero é dinheiro para poder fazer o que eu tenho que fazer com a minha família. Independente do que a família do outro pense. Eu posso, eu faço. E o governo e o quântico não vai me impedir por causa disso. O problema é coisa errada. Errada, entendeu? Errada. O certo, você pode fazer à vontade. O dinheiro é para você comprar comida, para você passear, para você se sustentar e viver em paz, entendeu? Você vivendo em paz está tranquilo. O problema é financiar a coisa errada. Pagar para fazer o mal. Entende? Essas merdas. E aí, porque o cara quer aquela privacidade de não saber para ninguém descobrir que é ele que faz. Entendeu? Então isso é ruim. Aí ele não quer. Mas o sistema quântico te dá a segurança de ninguém roubar de você porque eles sabem tudo sobre o seu dinheiro. Então ninguém vai roubar de você porque eles sabem se alguém tentar. Então acabou. E tá ótimo, segurança. A segurança é para os dois lados.
do governo para nós e de nós para o governo. Então não tem problema nenhum, desde que tudo seja justo e com justiça e coerência, né? Com dignidade, com todos os sentimentos bons, benéficos, não tem problema. O problema é o maligno, de pensar em te vender, em te controlar, em te manipular, sabe? Essa coisa. Aí não presta, não vai prestar nunca nenhum governo. Bom, a outra coisa importante que vai acontecer nesse período, segundo os astrólogos, é que vão chegar espíritos, na verdade 27 espíritos. 27 espíritos em todo o mundo. Olha que doideira. Não é pouco? É pouco diante de 8 bilhões de pessoas? Pouco. Mas são suficientes. Suficientes por causa do poder de consciência que eles carregam. Eles têm poder. E temos 8 principais e os restantes secundários. Tá certo? Mas são 8 principais. Por que são 8? Porque são 7 conscientes da aliança, tá? E o 8º que traz a luz para o 7, que é as memórias acásticas. Então são 8 espíritos que trazem os restantes secundários para fazer o serviço em todo o planeta. 8 apenas é o suficiente. Por quê? Porque são 8 as cores. Na verdade, vão com essa que está chegando, né? Com a cor que estava faltando, vai ser 10. Porque chega ela, aí o branco é contado, que é o 0, e o preto, né? Que também é contado, que é o 10º. Porque chega a 8ª cor. Né? E a 8ª cor, querendo ou não, chateados ou não, tristes ou felizes, é a rosa. A rosa representa a dualidade adâmica que foi rejeitada pelos divinos santos deuses, sabe? Então isso tudo vai ser resolvido por causa do pedido da justiça espiritual para com a raça adâmica. Ponto. Vamos lá. Então, com a liberação, então indica que nós chegamos no estágio de consciência que eles podem liberar os espíritos perfeitos. Perfeitos. Não tem imperfeição deles. Olha isso. Com 8 principais e os restantes secundários, mas todos perfeitos. Então, esses 8 principais sustentam todo o resto e toda a Terra. Tá certo? A começar da metade dos 4. Primeiro água, segundo terra, terceiro ar, quarto fogo. E o 5º é aquele que coordena os 4, que é a alma etérica adâmica. E ela é de cores, ela tem 7 cores. Deu para entender? Bom, se não entendeu, vem para cá, vem para os Midotados, os Sentimentos Reparadores da Morte, que é o meu grupo, que eu fui agraciado pela morte para poder receber esse grupo e receber o conhecimento que eu vou passar, estou passando para você. É por ela e para ela de Helheim, é por ela, tá? Que eu estou trazendo esse conhecimento para que a Terra possa receber a graça da vida eterna, porque ela sabe por que você morreu e vive morrendo. Então só a morte te concede a vida, tá certo? E ela tem um Deus para agraciar, por isso que ela não concedeu a vida até então. Então agora que nós encontramos o nosso Deus, nós pedimos a Ele que nos conceda a eternidade para que nós, com os sentimentos eternizados da morte que plantou em nós, possamos brilhar a luz de Sofia, pela família de Helion, tá? Pela família de Anki e pela família de Yaldabaoth, tá certo? Então, esta é a próxima coisa que vai acontecer, que é a vinda de espíritos que vão assumir a raça adâmica e conceder para elas poderes sobrenaturais telepáticos, né? Telepáticos, qual é o outro? Clarividência, tem vários, tem 27 aí, eu coloquei no grupo nosso aí para vocês verem. Bom, o que acontece? Esses sentimentos, eles têm selo de qualidade. Tem selo de qualidade
E é por isso que eles estão catalogados e classificados como divinos. Divinos, porque eles são perfeitos. Então eles podem fazer coisa para você que ninguém mais pode. Por exemplo, ele pode conceder falar em línguas. Línguas mesmo, não é essa viagem na maionese que o pessoal fica falando da religião, não. É falar em língua, falar em inglês sem você nunca ter aprendido, falar em alemão sem você nunca ter aprendido, falar em africano, né? Não sei qual é a língua de lá, falar sem você nunca ter, falar em hebraico sem você, né? Hoje, atualmente, nunca ter falado. Entendeu? Então ele concede alguns dons para você, os dons do Espírito, os dons do Espírito, são 27. E a última coisa que eles vão fazer neste período, e precisam fazer, e é por isso que eu estou gravando isso aqui, é a perda de vontade de ficar enviando os seus sentimentos para ser recolhido pela Meta, por exemplo, e por outras empresas que recolhem os seus sentimentos para evitar que você consiga e eles continuar lá onde eles estão. Então eles recolhem seus sentimentos, entendem as suas intenções e bloqueiam sua vontade para que ela não seja realizada. Assim eles ficam lá sentados enquanto você fica aqui rachado, fudido, regaçado. Entendeu? E isso já não dá mais para aceitar. Não dá mais depois de saber, não dá mais. Tá certo? Então, nós temos que fazer alguma coisa. Eu já fiz a minha proposta diante deste acontecimento que o universo está entregando para nós. Tá certo? Então, eu fiz a minha proposta. Minha proposta está em pauta. Se eles aceitarem, a partir de hoje à noite, eu posso receber. Por quê? Porque preste atenção, o Brasil está em uma grande ratoeira. Escute o que eu estou falando. O Brasil entrou em uma grande armadilha que ele pensa que um lado vai resolver o outro. Não vai. O Brasil está em uma moeda de duas faces, mas é duas faces da mesma moeda. Então, a mesma moeda é destruição e morte de pessoas inocentes para manutenção daquela elite que se passa por inocente, passa por idiota, como se ninguém fosse um dia saber. Então, eles jogam para diminuir o lado que está tirando eles do governo, do jogo. Então, eles tiram o máximo de consciência possível que possa julgar e votar contra eles. Não tem votação para o lado deles. Tá certo? Aí eles vencem. Mas dessa vez não. Porque nós teríamos que morrer para isso acontecer. Quem quer morrer? Quem quer morrer? Porque preste atenção na armadilha que eles estão fazendo para o Brasil. Fiquei sabendo. Tudo isso informação dada a mim. Se é verdade ou não, vocês vão avaliar se isso é verdade aí do outro lado, sabendo o que eu estou falando. Me disseram aqui que o Flávio Bolsonaro, eu acho que é assim o nome dele, Flávio Bolsonaro, que é o filho do Bolsonaro, que eu não conheço nada disso, pra você ter ideia, o tanto que eu tenho conhecimento disso, que eu procuro isso, que eu tenho a causa disso, tá? Eu não gosto de política, eu odeio política, eu acho isso a maior perca de tempo, porque eles não vão fazer, eles não querem fazer, tudo duas faces da mesma moeda, tentando destruir a mesma coisa, só que por um lado ou por outro, entendeu? Então, a intenção sempre foi destruição. Então, para mim, política não vale nada, mas como a gente não tem uma outra opção, porque está todo mundo dentro do sistema, nós temos que pegar um lado. Então, eu estou falando sobre o lado do Bolsonaro, mas não estou dizendo que o lado do Bolsonaro é bom, nem estou dizendo que o lado do Lula é bom ou ruim, tá certo? O que eu estou dizendo é que um lado favorece o outro. Por quê? Porque presta atenção, qual é a ideia? A ideia é que o PT, ou o Lula, não vai permitir a retirada das facções, dos Comando Vermelho, do pessoal do PCC, do pessoal que eles chamaram de terroristas.
facções terroristas, enviadas para trabalhar e se alimentar da vida adâmica dentro do Brasil. É isso que é facção terrorista. É que se alimenta da vida. Eles são sanguessugas. Eles são vampiros astrais. Entende? Esse jogo todo está lá em cima, no astral. Por isso é que eles estão se realinhando. Júpiter entrando exaltado em Câncer por causa de Plutão. Isso tudo é astral. Então eles são larvas astrais, vampiros astrais, que se alimentam da nossa vida, que é o sangue. Bom, o que acontece? Acontece é que esses seres, de acordo com a próxima etapa, devem ser caçados e retirados. Essa é a próxima etapa. Mas só que quem está vindo caçar e retirar? O Trump. O Trump está vindo caçar e retirar o que ele participa. Por quê? Não existe ninguém no governo atual que não tenha bebido o líquidozinho da vida e não tenha feito uma relação mais íntima com uma criança. Senão ele não estaria lá. Eles não vão deixar ninguém pegar governo que não tem o rabo preso, porque eles não são bestas. Tá certo? Ele pode querer dar uma de herói. E todo mundo que dá uma de herói é eliminado. Né? Vocês sabem disso. Então, para evitar esse tipo de coisa, ele já vai amarrado. Ele já vai com o rabo preso. Então, todo mundo pratica essa bagaça para estar lá. É o grau 31, 32 e 33 da maçonaria. Senão, ele não vai para lá, para o sistema de governo. Então, eu já estou deixando isso aqui às claras. Tá certo? Isso é a astrologia que está trazendo. Então, olha só. O que acontece? A humanidade vai começar a perder o interesse de enviar informações para esse pessoal, para ficar jogando contra a gente, espiritualmente. Então, o que acontece? Nós vamos ter uma mudança, temos que ter, na verdade, uma mudança radical. Por quê? Porque o Lula não quer permitir essa limpeza aqui. Não quer, foi o que eu ouvi, tá? Eu ouvi de alguém que entende. Bom, eu não estou botando a minha opinião nesse aspecto, porque eu não entendo, eu estou emitindo a opinião de uma pessoa que me informou sobre isso, tá certo? E ele parece ser muito entendedor, porque ele mexe com política. Então, ele colocou o lado dele, falou, olha, eu não tenho nenhum nem outro, mas nós vamos ter que pegar um lado aqui, porque um lado tem que resolver o outro no que está acontecendo. Eu falei, concordo, por um lado, nós só temos esses dois lados, né? Não temos um terceiro, não levantou um terceiro lado, porque poderia levantar-se um terceiro um lado de justiça, porque os dois é de palhaçada, mas um lado de justiça que botasse ordem tanto no lado da direita, quanto o lado da esquerda, botasse ordem nos dois lados. Mas nós não temos um terceiro lado aqui, porque o terceiro lado é o lado da mediação, o lado da justiça. Mas nós não temos o meio, o caminho do meio, nós não temos. Então, o caminho do meio seria a revolta popular, uma bagaceira doida aí que não faz muito sentido, porque não vai dar em nada. Só vai criar mais confusão e mais destruição. É o que eu penso, segundo o que eu sei, sobre o ocultismo que eu aprendo. Eu sou o titular criador dos midotados, os sentimentos reparadores da morte, entendeu? É da morte. Então eu tenho que entender questões de morte. Eu tenho que compreender questões que tiraram a minha vida, da minha família e de muita gente daqui, para poder ensinar, para você poder parar. E a gente parar de morrer, porque ela não precisa mais matar. Quem mata é também quem dá vida. Concorda? Porque aquela que decide sobre a sua vida diz que agora a decisão dela é que você viva. Então, quem vai te matar se é ela que decide? Compreende isso? Então eu estou do lado dela. Eu estou do lado da morte, eu estou do lado de Lilith, eu estou do lado de Samael, eu estou do lado dos dragões, de Yaldabaoth e Tiamat. Eu estou do lado do Altíssimo, Hélion, Anu, e de Sofia, a luz.
e claro, logicamente, do meu Criador que me criou como matéria adâmica orgânica, que colocou a minha alma aqui dentro, pensante e atuante, Anki e sua esposa Damkina. E é por eles que eu estou aqui falando a vocês, representando esta família. Então, segundo a política que vai dar no mesmo lugar que a destruição, morte, guerra, porque eles querem ir para Valhalla, aonde os deuses exaltam aqueles que morrem em batalha, criando guerras, aonde o povo que não tem nada a ver e não quer saber é empurrado para morrer porque eles querem ver. Entende? Então, ou seja, os deuses se exaltam na morte e na guerra. Os deuses da guerra, né? O deus da guerra, né? Então, é isso aí. Então, eu não quero mais isso. Eu não estou afim disso. Disse não para isso. Ah, mas eles são deuses. Olha, bem sério. Vou falar aqui para vocês não acham ruim não. Dá um pi aí nesse vídeo aí, nessa hora que eu falar isso aqui, porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu casei com a Ari, eu não tô nem aí, eu quero que você se foda, eu não tô pouco me lixando, foda-se, entendeu? Eu não vou, aqui não vai, e acabou. Decisão aqui sempre foi e sempre será draconiana. Aqui sempre foi de Draco a decisão. Então, a decisão de Draco, segundo os meus conhecimentos, a minha decisão, né? Porque eu também tomei decisão, é que não vai fazer essa porra não. O que eles querem fazer? O Lula não quer entregar, não quer abrir mão para acertar, né? Não quer deixar entrar, para que o exército do Trump, dos Estados Unidos, entre no Brasil e faça uma limpeza desses animais, desses que só sabem vencer pela morte, acham que são superiores porque têm poder de matar, né? Então eles têm disposição de matar, têm disposição de fazer, o resto não tem, então ele controla pela força. Deu para entender? Então é o seguinte, aí os Estados Unidos com o Trump quer mostrar que tem força maior, mas ele, pelo que eu entendi da conversa que eu ouvi, é que eles não tem muito, tipo assim, vai morrer gente inocente. E vai criar, e pode criar, com certeza, um caos de morte dentro do país, porque vai virar facções, tipo a Venezuela. Sabe a Venezuela? E guerrilhazinhas de Estado. Fechar os estados, fechar as portas dos estados, e aí cada estado tem sua guerrilha, sua facção e o seu governo, e lá você não pode entrar se não pagar. É aquela coisa de separatismo, separação para gerar destruição. E aí eles estão preparando isso aí. Então seria um start para eles entrar no Brasil e dizer que vai fazer uma bondade para nós. Vai nada, cara. Não vai não. Desculpa, não vai não. Essa é a minha opinião e eu estou deixando ela clara aqui para vocês. Não concordo com isso. Não estou nem de um lado e do outro, mas estou entendendo o que eles estão fazendo e querem fazer. E eu tenho que deixar isso claro para você, porque se o universo astral, espiritual, existente além da consciência adâmica, porque ela é ignorante, ela foi ignorantizada, se ele existe, ele tem que tomar uma posição agora. Por quê? Porque o start dessa bagaça aí é as eleições que vai acontecer em outubro agora. Então, ou seja, é mais ou menos dia 15, que eu fiquei sabendo, né? Também não sei de nada. 15 por aí. Então, 15, se for, né? Se for o que eles falaram, não sei, é um dia de outubro lá. Ou seja, se não tomarem uma posição, o que pode acontecer, o que me falaram, é que o Flávio Bolsonaro pode ganhar e o lado de cá não deixar, o outro lado de cá não deixar. E aí virar é o que eles querem, criar uma guerra de oposição interna, que seria uma disputa interna, tipo a Venezuela de governo, sobre governo, e os Estados Unidos estaria apoiando um lado, que seria o lado
da justiça do bem, da justiça de Jesus, da justiça do Deus que está ligado a Roma, sabe? Mas aí tem outros deuses na disputa. Nós não temos só o Deus da Roma, nós temos o Deus dos islâmicos e nós temos o Deus dos judeus. Então temos 3 deuses aí, lutando por lugar ao sol, diante da humanidade, né? Então, nós não temos ainda a 4ª perna do Shin, porque ela ainda não decidiu quem seria, mas está na iminência. Dependendo agora, vai sair ele. Vai sair a 4ª perna do Shin. Caso contrário, amigos, se prepare, porque se nós não tivermos um Deus para botar um fim nessa palhaçada que eles estão querendo fazer, como se nós não entendêssemos o que eles querem, olha, eu vou dizer para você, se prepara aí porque vai virar uma merda só. Uma merda só. Então, nós temos esse tempo antes das eleições. Então, eu espero e desejo que a partir de hoje à noite, aqueles que são da família e têm selo real da casa de Aldabaoth, receba a sua perfeição de volta, receba os seus onis, os seus onis de volta, tá? E eu digo, tem um oni em mim, e esse oni em mim diz que eu devo tomar uma posição quanto a isso, e eu tomei. Não só vou tomar, se deixar, mas já tomei aquilo que eu podia. Aquilo que eu poderia fazer, eu fiz. E como esse vídeo aqui, que eu estou fazendo para vocês, para poder gravar, porque eles disseram que eu teria que gravar antes do dia entrar. Porque depois não, né? Porque aquela coisa, você falar depois, depois, né, cara? Depois fica fácil. Fala antes. Eu falei, tá bom, então vou falar antes. Vou deixar claro para vocês aqui que eu não apoio essa ideia nem do Flávio Bolsonaro, da linha Bolsonaro, que queria entregar para a Rússia, né, no BRICS, uma destruição para ficar só aquele que eles querem, assim como também não quero um lado do Lula, que quer destruir tudo como animal. Nenhum dos dois lados. De jeito nenhum. Nem um lado ignorante, nem um lado super sábio. Não quero nenhum dos dois lados. Eu pedi o terceiro lado. O terceiro. Aquele que olha para a direita e para a esquerda e decide o caminho que vai tomar. Ou seja, um governo mundial que decide quem vai ficar e quem vai sair e o que realmente vai existir a partir daqui. Senão, amigos, a Arapuca está armada e eles estão a ponto de dar o bote. Então, nós temos que fazer alguma coisa, porque senão eles acham ser deuses e fazer o que eles querem conosco, criando guerras para a gente entrar sem a gente querer. Eu não quero e não vou, porque eu tenho um Deus e eu quero ver se ele é maior que o meu Deus, porque diante do meu Deus eu decidi com ele que isso não vai acontecer, porque ele não quer, não é eu. Na nossa conversa, na conversa com meu Deus, o que ele me falou é que não tem nada disso. Então não vai ter isso. Ele pode tramar o que ele quiser. Outra coisa vai acontecer e é justamente o que eu estou esperando a partir de hoje à noite, segundo os astros, segundo os grandes astrólogos da casa de Israel. Eles estão dizendo para mim, falando que a partir de hoje à noite, portais de verdade ligados aos astros estão abertos para devolver os espíritos ligados a nós, que são de perfeição, cara. Ligado a Júpiter, a Câncer e a Plutão. Ou seja, vamos lá, só para a gente terminar. Ligado a Sagitário, ligado a Câncer, que é o coração, ligado a Escorpião, que é frieza, sem coração, para receber o coração mais puro e mais belo que existe. Porque foi ele que perdeu, né? Não fui eu. Entendeu? Então, assim, eu aguardo de verdade, estou nessa esperança que os astros estejam certos e estejam falando a verdade. É a minha, digamos,
última esperança para 2026, porque se vai existir um casamento em 2030, como eles me disseram, atrasado está demais para vestirmos roupas celestiais na humanidade para que ela possa realmente casar e viver eternamente, que são sentimentos. Beleza? Estamos prontos. O problema é a permissão, a liberação. Quem sabe a partir de hoje à noite? Quem sabe? Quem sabe? Pode haver. Nós vamos saber depois, né? Um abraço a todos. Espero que vocês divulguem, espalhem e aprendam. Entendam e pratiquem.